Eu tenho 24 anos e se você tem menos, acredito que esse vídeo pode ser uma boa lição para você. Em alguns minutos eu vou te falar as lições mais importantes que eu tive na minha vida até hoje. E isso inclui todo tipo de lição, desde mentalidade, espiritualidade, financeiro, relações, enfim, emocional como um todo. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Catarina de Moraes e hoje a gente está diretamente da praia, aqui no sul de Santa Catarina. Queria bater um papo com vocês, vim aqui com a minha magrela, dar um rolê. E eu senti, depois de um pouco meditar aqui na areia enquanto olho o mar, eu senti de gravar esse vídeo. E esse vídeo, mais do que para quem tem menos que 24 anos, é para minha versão do passado. Eu queria, ter esse negócio de viagem no tempo, enfim, eu queria poder fazer essa viagem no tempo e tomar um café com a minha versão de 16, 17 anos, 20, 22. Enfim, eu acredito que a gente nunca para de aprender. Esse vídeo não é uma verdade absoluta. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história. Enfim, esse vídeo é no intuito mais de passar uma visão mesmo. Espero que ressoe contigo, fechou? Hoje, aos 24, eu diria que a minha história definitivamente começou quando eu saí da minha cidade natal. Pode parecer um pouco clichê, mas até aquela idade, até aquela época, eu realmente não conhecia nenhuma outra realidade. Claro, eu fazia viagens com os meus pais, mas não era algo que... era algo de 10 dias numa outra cidade e tal, era algo num contexto muito manipulado. Eu ainda num contexto muito controlado, Eu ainda não tinha essa liberdade, vamos assim dizer, de ir e vir, de conhecer lugares novos. E eu jamais imaginava que isso ia trazer um crescimento pessoal tão grande pra minha vida, tá? Eu acabei mudando de cidade pela primeira vez aos 17. Foi uma mudança com a minha família, Foi eu, a minha mãe, depois meus irmãos foram também. Mas assim, o que eu queria passar a visão é que, claro, eu tive esse facilitador, de ter o apoio da família, na minha primeira mudança de cidade, na, abre aspas, saída da minha cidade natal. Mas era algo que eu já pensava desde os meus 15 anos, Que eu não ia fazer faculdade na minha cidade natal. Eu sou natural de Goiânia, é uma cidade com boas universidades e é uma capital também, mas eu nunca me identifiquei assim 100% com a cultura goiana, ou não é que eu não me identificava, eu gostava, mas é porque eu também não conhecia outra realidade, sabe? E aí que mora o perigo, porque você acaba entrando num meio sem conhecer outro, Então você acha que aquilo é o que você gosta, mas não tem como você falar que aquilo é o que você gosta se você não viu outras coisas, Você não tem nada para comparar. Então, eu acredito que esse foi o meu grande aprendizado e esse é o meu grande conselho para você que tem menos que 24 anos, saia da sua cidade natal. Isso vai ser muito edificante para você. Se você não tem o apoio da sua família para fazer isso, Ou se você não está num período que você consegue transferência de faculdade ou, enfim, de trabalho, tente achar outros meios para que isso aconteça, tente juntar dinheiro, tente pesquisar sobre as cidades. Eu acredito fortemente que quem quer consegue. E eu acho que você deveria querer, sim, sair da sua cidade natal. Visão de alguém que já mudou de cidade 2 vezes aos 24. Enfim, fica aí a primeira dica pra você que tá me escutando, ou pra minha versão mais nova também. A segunda dica que eu daria pra minha versão mais nova seria não se importar tanto com relacionamentos. Eu acredito que isso é uma dica mais pra mulherada aí que tá me escutando. A gente cresce num sistema patriarcado muito forte e a gente não se dá conta nisso, O tanto que a gente é pré-programada para esperar um príncipe, o quanto que a gente é pré-programada para esperar com que alguém nos salve. E a dura verdade é que ninguém vai te salvar, tá? Pode ser o cara mais rico, pode ser o cara mais fofo, o mais gostosão, com shape, ele não vai te salvar, porque ninguém pode fazer a sua parte por você. Ah, mas ele me ama, sim, vários me amaram também. Ah, mas é porque ele é muito bom, ele tem muito dinheiro, ele isso, ele aquilo, ele é doce, ele gosta de mim. Gente, o tempo passa, sabe? O tempo passa, as coisas mudam.
Então, não deixe que outra pessoa seja o seu foco, não deixe que outra pessoa tome tanto tempo assim na sua vida, sabe? Não deixe que isso ocupe espaço mental na sua cabeça. Sei que é meio óbvio, mas quando a gente tá ali com 17, o que a gente mais pensa é o namoradinho da escola, o que a gente mais pensa é a festinha, a resenha que vai ter no final de semana, né? O que a gente mais pensa ali, às vezes, perder a nossa virgindade com o cara que a gente gosta, ou que isso vira um namoro oficial, que ele te entregue uma aliança, que ele te entregue um buquê de rosas. Fala aí, mulherada, vocês não estão identificando. Já deixa o like aqui, tá? Que isso é visão de irmã mais velha que eu não tive e que eu espero que esse vídeo seja de lição, tá? Então, assim, não deixe que homem nenhum, ou mulher, enfim, independente da sua orientação sexual, não deixe que isso dite, né, a forma que você vai fazer as suas decisões, não deixe que isso ocupe espaço mental na sua cabeça, tá? O que tem que ocupar espaço mental na sua cabeça é apenas as tuas escolhas, os teus sonhos, né, a tua estratégia para a tua vida, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, o seu autoconhecimento é muito importante, né, porque eu já diversas vezes queria que desse certo, vários namorados, e hoje aos 24 eu falo, cara, ainda bem que não deu certo, porque foi um livramento, porque naquela época eu nem me conhecia e queria porque queria que o fulano, ciclano ou beltrano desse certo, mas na verdade eu nem me conhecia, na verdade eu nem tinha... como eu posso dizer, eu nem tinha esse autoconhecimento mesmo, eu nem tinha esse domínio sobre a minha personalidade, sobre os meus interesses, né? Eu não tinha domínio sobre o meu financeiro, sobre o meu emocional, então eu tava simplesmente borboleta. Eu queria uma validação, tá? E existe um perigo muito grande de você querer validação externa enquanto você não se valida, tá? Então eu diria que essa seria uma dica aí valiosíssima para todo mundo que está me escutando, principalmente a mulherada, que não tem príncipe nenhum que vai te salvar, minha flor. Não tem. Ele pode ser o top das galáxias, ele não vai fazer a sua parte por você. Ah, mas ele me escolheu. Cuidado. Até quando? Ah, mas é para todo sempre. Eita, não sei quase ninguém que foi até para todo sempre, viu? Assim, de primeira. Então, saia dessa bolha, por favor. Pare de pensar nele, pare de escutar músicas que remetam a ele, para de querer encontrar ele o tempo todo. Ah, mas a gente tá apaixonado, a gente tá num relacionamento. Tudo bem, bacana, mas não deixe que isso ocupe tanto espaço mental na sua mente. O seu foco tem que ser você, os teus sonhos, os teus hobbies, a tua personalidade, a tua estratégia pra tua vida, onde você vai morar, o que você vai fazer, como que você vai pagar as tuas contas, sabe? Tipo, isso, tu tem que se preocupar com isso, tu não tem que se preocupar, né, o que ele tá fazendo, o que ele comeu de café da manhã, se ele começou a seguir uma outra essa manhã ou não. Então, assim, enfim, essa é uma dica valiosa, espero que vocês levem ela com carinho, tá bom? Terceira dica, tá? Eu diria que não se preocupe tanto com universidades e faculdades. Tá tudo bem você não acertar de primeira, tá tudo bem você não ser o que os outros querem pra ti. Eu falo isso de uma posição de uma menina que cresceu achando que queria fazer medicina. Eu cresci numa bolha, né, em que todo mundo falava isso pra mim, que eu tinha que ser médica, que isso combinava comigo e tal. Eu até cheguei em passar em medicina, passei em medicina numa particular, mas infelizmente não era a realidade da minha família. E depois disso foi um choque, assim, como se meu mundo tivesse caído, tá? Então se eu não vou fazer isso, eu vou fazer o quê, né? E eu queria te dizer que você não tem que ter medo de errar, sabe? Eu mesma comecei 3 ou 4 cursos, e tranquei e saí. Então eu passei em medicina, não era a realidade, acabei não me matriculando, não cheguei a efetivamente cursar, né? Mas depois eu passei em direito também, fiz 2 meses de direito e não quis. Comecei também uma universidade de TI, né? Eu gostava muito, gosto ainda pra caralho de tecnologia, mas a parte da tecnologia que eu gosto é o que a gente chama mais da surface, né? Não é tanto assim do back-end, de programação, então não era algo que eu efetivamente me sentia feliz fazendo. Eu queria estar mais na frente das câmeras, eu queria saber sobre marketing digital, sobre vendas. Eu não queria ser tanto a garota da programação, assim.
Então não dei muito certo com o curso de TI que eu comecei. Enfim, e por último foi ali a faculdade de administração, que foi a que eu realmente decidi seguir. Atualmente eu concluí, acho que foram 6 semestres dela, mas tive que trancar também, por, enfim, motivos externos. Mas a visão que eu queria passar é essa, sabe? Tipo, não tenha medo de começar algo e largar depois, se for o caso, sabe? Assim, é interessante que você termine tudo que você começa, né? Isso aí é algo que você deveria tentar levar pra vida. Mas também não tenha medo de abandonar se aquilo não for pra ti, sabe? Não tenha medo de abandonar. Eu abandonei a medicina e isso foi algo que chocou todo mundo ao meu redor. Foi uma pressão social gigantesca, gigantesca. Todo mundo meio que ficou assim, sabe? Meio que... Tipo, a gente dá pra sentir, né, galera? Vocês entendem o que eu tô falando. Então, isso foi bem chato. Mas eu sabia que ninguém ia estar enfrentando a realidade da profissão por mim. Eu sabia que ninguém ia estar fazendo o dia a dia ali acontecer. E os outros só tinham expectativas mesmo em relação a mim, mas ninguém estava dentro do meu corpo, né? Ninguém estava dentro da minha cabeça, ninguém estava projetando os sonhos que eu estava projetando. E aí, no final das contas, eu descobri que esse nem era o meu sonho, era o sonho dos outros para mim. Então, acredito que esse seja um grande conselho que eu daria para a Catarina de 17 anos. Não tenha esse pavor de entrar na faculdade com os 18 e de acertar o primeiro curso de cara, assim, entrei nesse aqui, é nesse aqui que eu vou até o fim, sabe? Não se importe de trocar de curso se for necessário, não se importe de tentar outras coisas. E mais ainda, tá? Antes de você sair atirando para qual curso tu vai fazer, se conheça, sabe? Teste vocacional é uma forma até que assim meio técnica de se conhecer em relação a esse assunto, mas existem outras formas de você se conhecer, sabe? Tipo, você se vê trabalhando como? Tipo, num lugar fechado, num lugar aberto, conversando com pessoas, não conversando com pessoas. O que você gostaria, né? Como seria seu dia perfeito de trabalho? Então, não tenha medo de sonhar, muito menos de sonhar grande, porque aquele sonho que fica aí no fundo do seu coração provavelmente é o propósito que foi colocado. E que você tem que seguir esse propósito para prosperar, para, enfim, se sentir pleno. E acessar esse sentimento é muito difícil, porque a gente fica muito na cabeça, né? A gente é muito mental, muitas vezes, eu falo por mim também. Então, às vezes é muito difícil silenciar a minha mente e realmente escutar o meu coração. O meu coração sempre falou algo em relação à educação física, né? Eu tô aqui, enfim, tô com a minha magrela aqui. Mas a minha cabeça não deixava, né? Eu achava que, enfim, que não era um curso bom, assim, medo de escassez financeira e tal. E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, quanto eu tinha um pensamento limitado, né? Quanto eu seria plena nessa profissão, quanto eu acordaria todo dia feliz, fazendo atividade física e ajudando os outros a terem saúde, bem-estar. Então, acho que a visão basicamente é essa, assim. Em relação a essa parte de curso e graduação. Outra coisa que eu falaria para minha versão mais nova, tá? Eu tentaria dar mais consistência a ela. Eu sempre fui uma pessoa, de maneira geral, assim, bem disciplinada, sempre fui do esporte, sempre fui de me desafiar, mas não adianta a gente ficar se desafiando em coisas aleatórias e atirando para qualquer lado, que isso não vai trazer resultado, tá? O que vai te trazer resultado é você fazer a mesma coisa por tempo suficiente. É repetição no mesmo local, repetição na mesma direção, tá? E aí, por isso que é importante a dica anterior, porque se você não sabe qual é a sua direção, você fazer muitas repetições na direção errada, tu só vai se sentir frustrado, cansado e tal. Então, tu tem que saber discernir. Né? O que é você tá na direção errada ou o que é você não tá fazendo repetições suficientes, tá? Então, fica aí de visão também pra minha versão mais nova e pra todos vocês que estão me escutando. É isso, de você conseguir fazer várias repetições na mesma direção. Sem isso você não vai ter resultado, sem isso você não vai prosperar. E você tem que ter paciência com o processo, mas mais do que paciência com o processo, você tem que ser obstinado com o resultado. Tá? Porque você fica, tô paciente com o processo, mas aí no final você tá longe pra caraca do resultado e isso só tá te frustrando. Então tem que ter paciência com o processo, mas tu também tem que ter
a visão do fim, do meio, do início da sua jornada, tá? Porque enquanto você não sabe a trilha que tu vai fazer, fica muito difícil de você se sentir pleno no que tu tá fazendo. Então essa vai aí mais um conselho de alguém que aos 24 anos, finalmente, depois de muita turbulência, vivi uma adolescência e o início de fase adulta extremamente turbulenta em relação à família, amigos, relacionamentos, em relação ao meu autoconhecimento, em relação a essa parte social de mudança de cidade. Então fica aí mais essa dica para vocês, fechou? Tenha clareza sobre a trilha que você quer, tenha paciência com o processo, mas não deixe de ser constante em uma única direção, porque é isso que vai te trazer o resultado. E se você já tá gostando desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. São conselhos de irmã mais velha que eu realmente queria ter escutado. E se você identificou com tudo que eu falei aqui, se você acha que isso foi um sinal, que essa mensagem foi uma mensagem positiva para o seu dia, que isso vai te agregar daqui para frente, eu te convido a conhecer o treinamento, que é o Trilha das Vendas Online, que foi com esse treinamento que consegui compartilhar com o mundo toda a minha trilha até então. Então, eu não tive uma trilha fácil para chegar aqui, tá nessa praia aqui de manhã, num pré-feriado, andando de bicicleta, falando com vocês de uma naturalidade gigantesca, tá? Quebrando esse medo aqui de falar com a câmera, tá todo mundo aqui na praia me olhando, eu tô cagando, não tô nem aí pra ninguém. Então, assim, se você ressoa com isso, se você é mais novo e fala, caraca, a Catarina tá passando uma visão que eu, botei fé. Se você quer colar comigo, eu tenho o Trilha das Vendas Online, que é o meu treinamento, basicamente sobre marketing digital e vendas online, que depois de todo esse autoconhecimento que eu tive, em todas essas dicas que eu dei pra vocês, eu realmente me encontrei no marketing digital, combina muito com a minha personalidade, eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa extrovertida, criativa e não foi fácil descobrir isso. Com 17 anos, eu não tinha essa concepção sobre mim mesma. Você tem que testar, você tem que errar, você tem que se jogar, você tem que se desafiar, você tem que quebrar a cara, tá? Não tenha medo de fazer isso faz parte da trilha, tá? E se você também gosta desse meio digital, se você também quer ter uma liberdade assim de tempo e futuramente financeira também, tá aí aqui alguns resultados que eu já fiz com o digital, né? Mais de 100 mil reais faturados com a Hotmart. Se você quer colar comigo, quer colar com a minha galera, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender um pouco mais sobre marketing, você também ter acesso a essa mentalidade que eu te passei nesse vídeo. Lá a gente tem aula só sobre mentalidade empreendedora, só sobre mentalidade de campeão mesmo. Eu falo campeão porque já fui campeã brasileira de jiu-jitsu, tá aí a prova também, bota aí a edição. Então, assim, a jornada não é de agora, a trilha não é de agora e eu tenho certeza que eu posso ser a sua guia na sua trilha também, se você me der esse voto de confiança, fechou? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não sabe, não se sente pronto, eu deixei o link aqui embaixo. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram e meu TikTok aqui também. Instagram, eu tinha um Instagram da minha vida inteira, tive que acabar fechando ele, então virou o Instagram da minha vida inteira, virou um Instagram pessoal. E agora eu estou construindo um Instagram profissional. Então, enfim, segue lá, a gente pode bater um papo lá também. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou das dicas que eu passei aqui. E também, se você tem mais alguma dica aí para um próximo vídeo, que a gente está começando esse canal com tudo. E eu tô muito feliz que você tenha um dia abençoado. E só te peço que não saia desse vídeo e continue no scrolling infinito. Saia desse vídeo e reflita, que a mensagem aqui realmente vale ouro, fechou? Um beijo e até o próximo vídeo.